Se você é um TDIsta desse tipo, concorda comigo que criar o problema e depois a solução mostra que pelo menos, você não é onipotente. Saudações ensinantes, pessoa querida! Tudo com você? Eu espero que sim. E estamos aqui para mais uma app. App esta de um assunto que muito me interessou durante o recesso psicanalítico que eu tive no último mês de julho, que foi justamente o assunto de evolução e criação. E, obviamente, colocados aí um contra o outro num debate que teve aí a sua relevância, né? Teve aí as suas reverberações, o seu sucesso, que foi aquele debate de quase 11 horas, talvez até por causa disso tenha tido aí uma relevância um pouco maior, onde dois times, né, um de evolucionistas e outro de criacionistas, debateram ao vivo durante essas quase 11 horas, né, lá no Inteligência Limitada. E foi bem legal, eu assisti aí as primeiras 4 horas, depois parei, depois assisti as outras 7. Então foi bem interessante. Estou pensando até em assistir outra vez, porque realmente eu gosto de debate. Eu estou fazendo esse vídeo aqui porque eu gosto do assunto, mas principalmente eu gosto do debate. Eu gosto da dinâmica, né? Eu gosto de ver as pessoas debatendo os argumentos e tal, né? E é muito legal quando a coisa vai se desenvolvendo, né? E gostando dessa ideia de desenvolvimento, é claro que eu sou da turma dos evolucionistas, né? Não consigo aí conceber, não por dificuldade ou qualquer outra coisa, mas eu não consigo ver uma criação instantânea como defendem os TDIstas, né? Que boa parte ali, se não 100% dos 3 envolvidos defendiam, né? Eram desse grupo dos TDIstas, que são, né, a teoria do design inteligente, né? E baseado nesses assuntos, eu estudei, né, assisti o debate, também assisti outras lives e outros programas, tanto de um lado quanto de outro. É claro que eu já vinha assistindo, por exemplo, né, o do Pirula eu vinha assistindo já há muito tempo, conheço faz um bom tempo. O do Adalto Lourenço, que foi, né, um que não estava presente, mas que estava presente, né, remotamente ali, por comunicação, né, por ligação, também estava no debate, obviamente, do debate do lado criacionista. E eu formulando, estudando essas questões todas e assistindo esses programas todos e consumindo esse conteúdo aí, né? Eu tenho colocações, né, a pôr, né? Eu tenho reflexões a compartilhar, né, se você preferir. E a primeira delas, que vai ser a única reflexão aqui desse vídeo, ela é relativamente simples. Nós temos aqui uma linha. E essa linha tem na sua extrema direita a Terra e na sua extrema esquerda uma nebulosa chamada Carina. Nome muito bonito. Preferia que fosse com K, mas com C já resolve. E essa nebulosa está a uma distância de 7.600 anos-luz. Interessa saber o quanto é? Não, mas vamos colocar aqui 9,46 trilhões de quilômetros. E por que essa distância é tão grande? Porque um ano-luz, vou até depois escrever aqui, para não ter problema, porque você não é obrigado a saber isso. Um ano-luz é a distância que a luz percorre durante um ano. São 9,46 trilhões de quilômetros. Lembrando que a velocidade da luz, VL, 300 mil quilômetros por segundo. Agora, por que isso é importante? Né? Por que esses dados são importantes? Bom, esses dados são importantes para você saber mais ou menos o que está acontecendo aqui. Mas o importante é o tempo, que é o ano, e a distância, que são 7.600 anos. Então existe ali, né, no caso existe aí uma
uma mistura entre ano e distância, entre tempo e espaço, que é muito interessante. E por que é interessante? Porque a turma dos TDístas defendem que a Terra e a nebulosa Carina foram criadas ao mesmo tempo. Foram criadas ao mesmo tempo. A uma distância de 7.600 anos-luz. Até aí, tá, e daí? Mas a Terra tem milhões de anos. Não tem. Não tem milhões de anos. Para os TDístas, né? Para os criacionistas, alguns desses, pelo menos do debate, a Terra ela tem 5.783 anos de idade, que é o calendário judeu, cujo ano zero é a criação de Adão. Então, para essa turma, a Terra tem 5.783 anos. Certo? Tá, tudo bem, Bruno. Tá, e daí? E daí que, se a distância entre a Terra e a nebulosa Carina, que foram criadas ao mesmo tempo, é de 7.600 anos-luz, e um ano-luz é a distância total que a luz percorre durante um ano, né? Só para brincar aqui, né? Ano, 365 dias. Para evitar qualquer mal entendido. Então, se cada ano demora 365 dias, 24 horas, né? vai vezes 24, vezes 60, vezes 60, significa que a luz, né? No caso aqui a luz da nebulosa Carina, não deveria ter chegado a gente, né? Não deveria estar aqui. Por quê? Porque a distância não é de 7.600 anos-luz. Então a luz da Carina, né, a luz da nebulosa Carina, não chegou na Terra ainda. Mas como não chegou se nós estamos falando dela? Pois é, aí nós temos um paradoxo. Qual é o paradoxo? Estar falando sobre a nebulosa Carina e sua distância de 7.600 anos-luz. Sendo que a luz gerada por ela não chegou na Terra ainda. Não teve tempo. E ela não está se afastando a uma taxa tão grande de, por exemplo, aí, se aqui for 5.800 anos, arredondando, né? 5.800 anos, são 1.800 anos, que é uma taxa muito grande. Se essa taxa é verdade, né? Se essa taxa for verdadeira, a gente já não consegue ver um monte de outras coisas que a gente vê. Já estariam saindo fora do nosso alcance, porque a gente sabe que espaço cria espaço. Existe uma taxa de geração de espaço que depende do espaço. E quanto mais distante, mais rápida ela é. Até onde eu sei. Mas isso também não importa agora. Posso até ter errado no que eu acabei de falar, mas isso não influencia aqui. O que influencia é essa distância aqui é incompatível com esse tempo. Porque ela também tem, segundo o calendário bíblico, ela também tem 5.783 anos de idade. Se ambas têm 7.783 anos de idade, como que a luz da nebulosa Carina chegou até a gente? Ah, Bruno, mas tá, chegou, não sei, Deus criou no meio. Tá, bom. Primeira coisa. Se isso for verdade, né? Ou seja, se a distância está correta e a idade de ambas está correta, segundo essa linha de pensamento, ou seja, a linha, vou escrever aqui, a linha TDísta. Se essa linha TDísta está correta, e eles não discordam nem da velocidade da luz, nem dessa idade da Terra e nem dessa distância, e essa distância é um exemplo só, né? Então tem alguma coisa errada, tem algum gap, por exemplo, esse gap deveria estar aqui, por exemplo. E o que é daqui até aqui? É 5.783 anos. Luz. Deve existir um gap aqui. A luz da Carina, né, a luz da nebulosa Carina, não chegou ainda. Está faltando um pouco. Está faltando aqui, vai. Vamos colocar aqui arredondando, né? 1.800 anos. Nós não deveríamos estar falando sobre ela.
no caso aqui L, né? Nós não deveríamos estar falando, nós poderíamos estar falando, por exemplo, de Alfa Centauro, está por aqui. Né? Ó, vou colocar de si aqui para ficar, né? Não. Então, nós poderíamos estar falando de Alfa Centauro, que está a 4 anos-luz só. Estando a 4 anos-luz, a luz chegou, deu tudo certo, deu tempo. Não tem problema nenhum. Porque Alfa Centauro também teria essa idade aqui. Não vou escrever porque não tem mais espaço. Então, tudo bem, Alfa Centauro tem aí X, Y... Agora, qualquer coisa além de 5.000, vamos arredondar, de 5.800 anos, nós não deveríamos saber. Que seria o quê? Mais ou menos isso aqui, né? Ó. Tem uma distância aqui entre a Terra... E agora não tem mais espaço. Bom, mas percebe que essa distância aqui, ela forma um raio que é 5.783 anos-luz, do qual, para além do qual não deveríamos saber da existência de nada. O nosso limite seria esse. Né? O nosso limite seria esse. Mas eu vou trocar de folha para a gente continuar refletindo e já vou trazer aqui essas distâncias sem essa poluição toda. Tá? Pronto. Voltamos aí com o nosso esqueminha um pouco mais limpo e com a idade total ali do sisteminha já escrita na nossa folha. Tá? Então, qual que é o problema de aceitar que essa idade e essa distância estão corretas? É justamente que existe um gap que deveria estar aqui de, vamos arredondar, 1.800 anos-luz, né? 7.600, aí no caso menos 5.800 dá 1.800, né? Deve estar a conta certa, né? 6, deve estar certo, né? Então esse gap deveria estar aqui, nós não deveríamos estar falando de caída, mas no entanto estamos falando. Então, isso é um paradoxo, né? Isso é um paradoxo. Mas, um amigo meu, muito querido, chamado Felipe, né? É só aí onde eu vou na identificação dele, porque ele não se pronunciou se eu podia falar mais do que isso, mas um nome só, Felipe, tem milhões de Felipes por aí. Eu conheço um monte de Felipe, inclusive. Assim como meu nome Bruno, né? O Felipe é um nome comum. Ele disse, não, mas na verdade o que aconteceu? Deus criou a nebulosa de Carina e criou a luz, né? No caso, né? Ele esticou, né? Alguma coisa aconteceu, eu não sei se ele esticou, então ele preencheu esse gap com a luz da Carina. Só que esse gap não deveria ter luz. Como eu já falei 300 vezes nesse vídeo, inclusive. Mas Deus colocou aqui, né? Porque no caso dele, assim como do Marcos e do Adalto, né? Do Luiz lá, do Luiz? Acho que é Luiz Paulo, deixa eu ver. João Paulo. Do João Paulo, eu não sei, não percebi, talvez porque assisti mais uma vez o debate, não percebi se essa é a ideia dele, né? Ou seja, se ele defende, se ele é um literalista bíblico. Essa é tedeísta, literalista bíblico, eu não sei se é o caso dele. Mas do Adalto, do Marcos e do meu amigo Felipe, sim. Então Deus deu algum jeito, fez alguma coisa para colocar esses 1.800 anos-luz aí, para preencher, né? Esses 1.800 anos-luz aí com luz da nebulosa Carina. E lembrando, né? Lembrando. E inclusive vou lembrar disso e abrir um parênteses. Essa nebulosa, ela é um exemplo. Existem muitos outros corpos que estão a uma distância muito maior. Mas tanto faz a distância ser maior ou menor. O que importa é que ela seja maior que 5.783 anos, ou para arredondar, 5.800 anos. E por que não importa N exemplos? Porque num bom debate, como cansou de nos ensinar Platão, não se trata de um exemplo, né, de um debate por exemplos. Aqui no Teteto ele escreve muito bem, eu só não sei onde. Mas ele vai dizendo, quando ele está buscando nesse livro aqui, ele está buscando entender, né, do conhecimento, ele está buscando entender o que é o conhecimento. E nesse diálogo, dialogam Sócrates e Teeteto. E Teeteto apresenta 3 formas de conhecimento possíveis para o Sócrates, e o Sócrates, com a sua maiêutica, prova que, né, argumentativamente falando, logicamente falando, que Teeteto não sabe do que está falando. Né? Você não sabe o que é conhecimento.
Isso é muito interessante. Por quê? Porque Platão, na voz de Sócrates e nesse diálogo, está buscando a forma conhecimento, a estrutura conhecimento. Né? Ele está interessado naquele conhecimento em si, que não depende do observador. De certa forma, ele está buscando uma causa que não dependa dos seus efeitos. É isso que podemos dizer aí. Talvez eu esteja até meio exagerado, mas enfim, eu acho que Platão está nesse caminho. Ele está buscando alguma coisa em si, alguma coisa que não dependa de nada além de si mesmo. E isso que é interessante. Por isso que tanto faz a distância, contanto, claro, que ela seja maior do que os 5.800 anos, que eu também já falei umas 387 vezes nesse vídeo aqui. Então, para preencher esse gap, Deus fez alguma coisa na cabeça desses tedeístas. Existe respaldo na realidade, né, na astronomia, na cosmologia? Até onde eu sei, não. Ou seja, se tudo fosse como deveria ser, respeitando o ano-luz, respeitando a idade e tal, isso aqui deveria acontecer. Esse gap deveria estar em algum lugar. Poderia estar, por exemplo, aqui. Por quê? Ué, o Deus da Bíblia é onipotente, não é? É. Ele pode criar a estrela, no caso a nebulosa, e depois a sua luz, para ter chegado até aqui? Sim. Só que aí, ele teria feito o seguinte, né? Podemos aqui colocar a primeira possibilidade. Deus criou efeito. Que efeito? A luz de Carina, que chegou até aqui. Sem sua causa. Certo? Primeira conclusão que nós podemos tirar. Veja. Conclusão formal. Conclusão por lógica. Não tem exemplo. Efeito e causa são estruturais. Não tem exemplo. Deus, nessa situação, partindo sim desse exemplo, tudo bem, não tem nenhum problema. Partindo desse exemplo, Deus criou efeito sem causa. Isso parece verossímil? Não. Não. Pois Deus, por exemplo, é a causa de si mesmo, ou o efeito de si mesmo, não sei. Então Deus já é paradoxal, mas ele fez uma coisa paradoxal. Ou então, uma segunda conclusão. Né? Uma segunda conclusão. Qual seria mesmo? Deus cria efeito sem causa. Que Deus cria em duplicidade. O que significa, né? O que significa essa criação em duplicidade? Que ele cria a causa e cria o efeito. Entendeu a ideia? Ele cria a causa, que é a nebulosa, porque a luz, se o gap está aqui, a nebulosa está produzindo luz, né? Está emitindo luz. A luz está batendo, né? Ela está batendo não, ela está vindo de lá para cá. Mas ela também já chegou aqui. Então Deus cria o efeito e cria a causa separadamente, ou melhor dizendo, cria a causa e o efeito separadamente. Existe um gap mesmo. Existe um gap. Se ele tivesse esticado ou preenchido, isso é uma conclusão muito interessante, também poderia ser a nossa terceira conclusão, ele criou um universo estático. Concorda? Porque veja, ó, se eu criei, né, olha o narcisismo aqui, né? Se Deus criou a nebulosa, criou a velocidade da luz, criou o ano terrestre e criou essa distância aqui, e essa distância não foi uma consequência, foi uma criação de Deus, e ele conseguiu preencher de alguma forma esse gap, sendo esse gap aqui, né? Aliás, estando esse gap aqui ou aqui, ele preencheu esse gap com alguma coisa, e essa alguma coisa atravancaria o dinamismo que pelo menos essa relação cosmológica tem. Porque qual é o dinamismo? Justamente a distância. Por mais que ele tenha criado essa distância, por exemplo, essa distância não poderia aumentar, mas ela aumenta, muito pouquinho, mas aumenta. Então o universo seria estático, ou pelo menos muito mais estático. Mas não, ele é bastante dinâmico. Inclusive, né, o seu dinamismo é tal que, de certa forma, varia.
Tem um dinamismo um pouco mais brando aqui, um pouco mais agudo ali e assim por diante. Então, que aí seria o nome dessa app, é o quê? É a teoria, que fui eu que coloquei, do projetista. E por que projetista e não o projeto? Não me interessa o projeto, porque o projeto é um exemplo. Lembra? Ó, eu não quero saber de exemplos. Eu não quero saber. Exemplos são importantes, tá? Não é que eu não queira saber por completo. Não. O exemplo ele é importante para nós partirmos para alguma coisa mais interessante, mais estrutural, que é a forma. Então, não me interessa o jeito, não, aliás, não me interessa o que o projetista fez, mas me interessa como. Né? Me interessa como ele fez. Então, é a teoria do projetista excêntrico. Peraí que eu vou ver se como é que escreve excêntrico, para não passar vergonha. Por que excêntrico? Porque quem faz, né? Vamos lá, vamos combinar assim, ó, vamos lá. Imagina que você é um projetista, tá? Aqui, inclusive, já sai um pouquinho da ideia de Deus, tá? Talvez o projetista não seja Deus. Para alguns TDIstas, né? Lembrando aqui do TDI, para alguns TDIstas, o projetista não é Deus. Para alguns, Deus é o projetista. No caso, Marcos, Adalto e o meu amigo Felipe. Então, para eles é a mesma coisa, mas tem alguns TDIstas que não seguem essa linha. Tá? E, inclusive, nem vão dizer que a Terra tem tão poucos anos de vida e tal, que o universo seria mais maduro, mais velho. Então essa ideia aqui ela não é um consenso entre os TDIstas. Tá? Mas, para aqueles que criam, né, que acreditam melhor, para aqueles que acreditam que Deus é o projetista, eu quero saber... Me interessa saber como ele fez. E ele fez de uma forma excêntrica. Por que excêntrica? Porque é totalmente fora de centro. Agora retomei o que eu estava falando. Se você é um projetista, você cria um problema para depois criar a solução, qualquer que ela seja. Porque mesmo se você aí que está me assistindo é um TDIsta desse tipo, né? Como o meu amigo Felipe espera estar assistindo. Se você é um TDIsta desse tipo, concorda comigo que criar o problema e depois a solução mostra que pelo menos, você não é onipotente. Certo? Ou se é excêntrico. Por que excêntrico? Porque basta não criar o problema. Se você é onipotente, você cria tudo, inclusive o problema. Aí você cria o problema e cria a solução? Para quê? O Lacan, se encontrasse com esse projetista excêntrico, ou com esse projetista apenas, diria, bom, você está gozando, né? Você está fazendo alguma coisa à toa. Quer criar o problema e a solução. Eu não crio nenhum problema, porque a solução é decorrente, derivada do problema. Se eu crio o problema e a solução, eu estou criando duas coisas à toa. Que é, né, que nasce aqui com um problema, né? Que nascem com um problema. Então eu não crio problema. Nós humanos projetamos as nossas coisas sem assim. Qualquer problema identificado durante o projeto é eliminado. Ou pelo menos, pode até ser que a gente cria a solução depois, mas é porque não teve outro jeito, porque a gente não é onipotente. Então a gente fez às vezes da excentricidade? Não. Tem coisas que são assim mesmo. Né? Tem coisas que são assim mesmo. Então, para você ser um bom projetista, o melhor caminho é você, né, é você eliminar problemas na manjedoura. Então, quer dizer, bota a nebulosa Carina aqui, né? No caso aqui, né? Aí chegou certinho, aí deu certinho. Aí dava aí 5.800 anos. Mas o problema é qualquer outra coisa que extrapole esses 5.800 anos, né? Lembrando que aqui tem aquele raio, né, que eu falei, né? Ou seja, tem um problema. Qualquer coisa que está para além dessa barreira, que são, né, 5.000, vamos colocar aqui, pequenininho. Né? Então, qualquer coisa que vença esse raio aqui, né, que extrapole esse raio, sofreu um ajuste aí.
sofreu um ajuste. E aí se pergunta por que que Jesus, por que que Deus, né? Aí você se pergunta por que que Deus fez isso, né? Por que que ele fez assim? Porque me interessa o como. Por isso, né? Aproveitando aqui para finalizar também, é o TPX. E por que X e não E? X soa melhor, X tem a ver com Descartes, né? Tem a ver com a matemática, né? Com as variáveis, com as incógnitas, então X é melhor do que E. E TPX soa bem mesmo, né? Soa bem melhor aí, pelo menos aos meus ouvidos. Tá certo? Então a pergunta é, o que que eu faço com esse gap, né? Porque eu faço não. Como esse gap não existe? Né? Como que esse buraco, como que essa ânsia, para lembrar Lacan mais uma vez, olha aí, como que essa ânsia aqui, né? Lembra do hiato, né? Aquele intervalo. Como que esse intervalo, como que essa ânsia, ela não acontece? Né? Como que ela não acontece? Porque se ela acontece aqui, por exemplo, nós ainda não chegamos a perceber, ela vai demorar aí 1800 anos para deslocar para cá, né? Então, alguma coisa muito esquisita, muito excêntrica aconteceu para que a gente não perceba esse gap. Se é que esse gap existe, muito provavelmente não existe, né? Porque aí são muitos e muitos e muitos gaps, né? São muitos e muitos intervalos, são muitas e muitas ânsias. Tá certo? Então, espero que você tenha gostado, espero que não tenha ficado chato. Perdoe aí, eventualmente, né, uma pequena confusão aqui, porque ao vivo a coisa é diferente, né? Na prática a teoria é outra, mas eu acho que ficou bastante inteligível e se você está assistindo esse vídeo é porque eu percebi que na edição tudo deu certo. Tá certo? Passou ali no meu filtro, porque eu sou projetista desse canalzinho. Tá certo? Então, um beijo, um queijo, um cheiro, como é que é? É um beijo, um queijo, um beijo, um abraço, um cheiro e um amasso. Tchau.